foram cortadas e extraídas sem dó nem piedade, mais ou menos como no filme Avatar aconteceu. Eles utilizam o cinema para nos contar parte da história. É muito interessante. Acompanhem, pesquisem, tá? E como o Ronald Medido, que fez esse artigo, tem mostrado também de forma exemplar. Então, existe essa informação. Eu desafio os biólogos e botânicos a estudarem esse fenômeno dessas árvores gigantes. E não temos medo de dizer que todas as montanhas em forma de mesa, né, são realmente árvores do passado, árvores que se perderam. Observe essa formação aqui na Irlanda, como ela se assemelha muito à própria imagem do Mágico de Oz. Hexágonos perfeitos. Isso era memória que tem lá naquela árvore gigante do filme Avatar, que armazenava memória e dava abrigo, conforme a Bíblia mostra mesmo em alguns versículos, né? Árvores gigantescas. Todas essas formações, montanhas com formações hexagonais, são de fato árvores que foram destruídas pelos Néfilins, pelos gigantes de pedra do passado. Por que gigantes de pedra? Você lembra daquele comercial da Johnny Walker, é claro, do gigante se levantando, né, na época da Copa do Mundo. E a verdade é que existe um estudo, tá, do canal Time of Disclosure, Tempo de Revelar, onde ele revela esses gigantes de pedra, dezenas de formações rochosas com formas, face, até pupila tem, de gigantes do passado, conforme relata no livro de Enoque, e que hoje estão petrificados por alguma razão desconhecida. Porque o silício, o plasma, alguma coisa rolou ali, como eu falei no vídeo anterior. Você tem, se o plasma interage com o silício em condições especiais, você tem informações semelhantes a florestas de pedra e aos penitentes de neve. Então, pode ser que alguma coisa semelhante tenha acontecido e tenha petrificado de alguma maneira, tenha causado alguma reação e formado esses gigantes de pedra, esses elefantes de pedra, que existem dezenas pelo mundo espalhados por aí e que são muito maior do que um gigante como a gente poderia imaginar, de, sei lá, 10, 15 metros de altura. Não, estamos falando de gigantes de 500 metros de altura, 1 quilômetro de altura. Nós éramos realmente como gafanhotos aos seus olhos, conforme relata na Bíblia, quando o povo, liderado por Josué, mandou os espias para observar a terra que mana leite e mel, e os espias voltaram dizendo que eles eram como gafanhotos aos olhos desses gigantes. E como o livro de Enoque fala que na época existiam gigantes de até 3.000 els, um el dá aproximadamente 45 polegadas, então 3.000 els vai dar aproximadamente 3.400 metros de altura, ou 3,4 quilômetros. Qual que é a teoria? A teoria é que por algum fenômeno eletromagnético, talvez antes do dilúvio, esses gigantes foram petrificados porque eles eram de silício. Experimentos em laboratório mostram que sim, o silício ele reage ao plasma sob certas condições, formando pontas petrificadas realmente. Então pode sim ter acontecido, se você levar em consideração as árvores de silício e esses gigantes à base de silício em vez de carbono, pode ter acontecido algum fenômeno na época do dilúvio, né? Até porque o plasma é um estado da matéria, talvez quando abriram as comportas, enfim, isso é especulação minha, mas houve esse fenômeno da petrificação e alguns desses gigantes se tornaram as montanhas que nós vemos hoje. Inclusive existe um estudo novo, né, um estudo do Age of Disclosure, que eles estão estudando os mud fossils, que seriam fósseis de lama, fósseis de terra, fazendo análises de DNA, onde eles alegam que sim, o DNA dessas montanhas bate com o dos seres humanos. Eles já encontraram veias e artérias por dentro dessas cavernas, quando você vê essas formações rochosas com rostos, e diversas partes do corpo humano em escala muito maior. E também esses animais, serpentes gigantescas, elefantes gigantescos. Parece loucura, mas essa é a teoria e é o que os fatos estão aparentemente nos apontando. E na mitologia grega, ele desvendou os segredos da criação. Enoque, um profeta sábio e justo,
descobriu segredos ocultos que nenhum mortal jamais deveria conhecer. Ele desvendou os segredos da criação, a arte da transformação e o domínio dos elementos. Mas Enoque estava destinado a algo maior. Ele foi escolhido para receber a revelação de um poder supremo, um poder capaz de criar e destruir, de moldar a própria existência. Mas Enoque estava destinado a algo maior. Ele foi escolhido para receber a revelação de um poder supremo, um poder capaz de criar e destruir, de moldar a própria existência. Um ser celestial chamado Metatron, com sua voz poderosa e olhos brilhantes, conduziu Enoque pelas dimensões celestiais. Juntos, eles mergulharam em segredos há muito esquecidos. Enoque testemunhou as guerras celestiais, viu o nascimento das estrelas e conheceu seres de poder inimaginável. Ele dominou as artes celestiais, obtendo conhecimentos que desafiavam todas as leis da natureza. Mas seu caminho também estava repleto de perigos. Forças sombrias conspiraram para obter seu poder e controlar o destino da humanidade. Enoque enfrentou criaturas demoníacas e desafiou os próprios deuses.